Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para ler a Bíblia Sagrada, a versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada, que nós escolhemos para esta leitura. Estamos lendo a Bíblia Sagrada em 100 dias. Você que chegou aqui pela primeira vez, muito bem-vindo e que Deus te abençoe de forma especial. Faça parte do nosso grupo de leitura da Bíblia Sagrada diariamente. Estamos lendo a Bíblia e inscreva-se nesse canal, compartilhe, dê um like, vai ser uma bênção. Temos aí também aulas da Escola Bíblica Dominical, bem como outras reflexões para o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos ler, mas antes eu quero orar com você. Querido Senhor, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de lermos a Tua Santa Palavra. Fica conosco, fale aos nossos corações através dela. Teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine, nos direcione. Conduz-nos, Senhor, a aprendermos mais de Ti. Fala conosco, fique conosco. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Muito bem, vamos lá. Josué capítulo 15 diz: A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Baía que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zin, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia a Carca, passa por Asmon e sai do ribeiro do Egito, as saídas deste limite até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será a Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe a Bet-Oglá e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boam, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir desde Ruben, subindo ainda este limite a Debir desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, o qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão no lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Hignon, no lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. Este é o limite, sobe até o alto do monte, que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do vale norte. Do lado norte estão no limite, vai desde o alto do monte até o monte das águas de Neftoa, e sai até as cidades de Monte Efron. Este limite vai ainda a Bala, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá a volta desde Bala para o oeste até o Monte Seir, passa ao lado do Monte de Jearim, ao lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa a Timna, segue mais ainda ao limite do lado Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa ao Monte Bala, saindo em Genel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá,
Aimã, Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Aquissã por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, e seu irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a filha Aquissá por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que lhe pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cosbezel, Eder, Jur, Jaquina, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zifitelem, Bealote, Azor, Adatá, Kiriote, Azeron, que é Azor, Amã, Semá, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Pelet, Azar, Saul, olha que nome difícil, Berseba, Biziotia, Bala, Ilim, Ezen, Eltolade, Kizil, Orman, Ziklag, Madima, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon, e ao todo 29 cidades com suas aldeias. De Cefelé, as cidades eram Estal, Zorá, Asná, Zoanã, Enganim, Tupal, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Sarim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Adassã, Migdal, Gade, Dileam, Mispa, Jactel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Lamas, Kitlis, Jeretote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias: Libna, Eter, Azam, Ifta, Asna, Nezib, Keila, Aquizib, Messera. Ao todo 9 cidades, suas aldeias: Ecrom e suas vilas, as aldeias desde Ecrom até o mar, todas estão do lado de Asdod, com as suas aldeias: Asdod e suas vilas e aldeias, Gaza e suas vilas e suas aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com suas imediações. Nas regiões montanhosas, cidades eram Samir, Jatir, Sacó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Aná, Estemoa, Anim, Gozen, Olom, Gilo. Ao todo 11 cidades e suas aldeias: Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tupaan, Tupal, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, Zior. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias: Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Timnã. Ao todo 10 cidades com suas aldeias:
Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eltecom, em todas as 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias, no deserto de cidades de Bet-Arabá, Midim, Secá, Nibsan, cidade de Sal, En-Gedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus moraram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde Jordão até a altura de Jericó, ao lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa em Betel. De Betel ia até Luz, passava no limite dos Arquitas até Atarote e descia em direção a oeste para a divisa de Jaflete até a região de Bet-Eron, de baixo até Gezer, terminando ao mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era ao leste, Atarot Adar, até Bet-Eron, a de cima, e vai no limite para o mar de Miquimitate, no lado norte, onde voltava para o leste até Tanat-Siló e passar por ela, a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Janarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai até o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moraram no meio dos eframitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalho forçados. Josué capítulo 17. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, os filhos de José, segundo as suas famílias, porém Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas que se chamavam Maclanoa, Ogla e Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que fosse dada a herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seus pais. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos deles receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser a Mictate, que está a leste de Siquém. Este limite vai na direção do sul até os moradores de Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua ainda era situada no limite de Manassés. Era dos filhos de Efraim. Então o limite descia do ribeiro de Caná às cidades entre as de Manassés. No sul do ribeiro pertenciam a Efraim, então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul de Manassés, ao Jordão e ao mar de seu limite pelo norte. Tocam em Aser
e pelo leste em Issacar, porque nos territórios de Issacar e de Aser, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e as suas vilas, os habitantes de Megido e as suas vilas, e a região das três colinas. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquela cidade, porque os cananeus persistiram em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel a tomaram, tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: porque você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo que nós, um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita já demais para vocês. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta. Todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, Efraim e Manassés: vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la até as suas extremidades e será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carro de ferro. Sejam fortes. Josué capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham a percorrer a terra. Façam uma distribuição por escrito segundo a herança das tribos. Depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com seu território ao sul, a casa de José ficará com seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu faça o sorteio, porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gad e Ruben, a meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção leste, a qual foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam a sua descrição e dela voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué do arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões dos filhos de Israel. A herança de Benjamim saiu a sorte de Benjamim, dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o norte, desde o Jordão, subiu ao lado de Jericó, para o norte, a subida da região montanhosa, para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Avém. Dali o limite passava à luz do lado de Luz, que é Betel, para o sul, a cidade de Atarote, Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Eron, de baixo. O limite seguia
À volta do lado oeste, para o sul, o monte está diante de Bet-Heron, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale Ben-Inom. Ao norte do vale de Refaíns, descia pelo vale de Inom, do vale dos Jebuseus, para a terra do sul, da Baixa e em Rogel, e volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, onde passava para Gilote, que estava diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boa, filho de Rodel. Passava pela vertente norte diante da planície, e descia a planície depois do limite, passava até Bet e Oglar para norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era seu limite. Este era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, era Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Queses, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amonai, Ofi e Gabá. Todo 11 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requem, Irpel, Taralá, Zelá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, Kiriate, todo 14 cidades com as suas aldeias. Este era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Sua herança receberam a Berseba, Seba, Molada, Azur, Sual, Belá, Ezem, Eutolade, Betu, Amor, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Sussa, Bet-Labote, Saruém, ao todo 13 cidades com suas aldeias, Ain, Ramon, Eter, Azan, e ao todo 4 cidades e suas aldeias, todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalatber, que é Ramá, e Donegebe. Esta era a herança da tribo de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam sua herança do meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava em Debassate, chegava ao ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para leste, para a nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía de Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para a nascente de Gat-Efer, Et-Casim, e ia a Rimon e se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael, ainda Catate, Naalau, Siron, Idali e Belém, e contemplando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, e segundo as suas famílias, esta cidade com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. No território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem,
Afarraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Engajim, Ganim, em Adá, Bet-Peces, o limite tocava em Tabor, Saazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades, as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. Tocava no Carmelo para o oeste, Sior, Libnate, voltava para a nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava em Zebulon, no vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, de Neil, e vinha a Sair, a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Os limites tocava em Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Ossá, para terminar no mar da região de Aquisibe. Também Umá, Afeca, Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, nestas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O limite ia desde Elef, do carvalho de Nanim, Adamin, Nekeb, Jabneel, até Lacum, e terminando no Jordão. O limite voltava pelo oeste, Asnote Tabor, de onde passava o Coque, tocava em Zebulon ao sul, e Asser ao oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. A cidade fortificada era Zidim, Zer, Amat, Racat, Keneret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En Azor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anat, Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalibim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Iltec, Gibeton, Balat, Jeude, Beneberaque, Jet-Rimon, Mejarcon, Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais por eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram a Lacém, matando os moradores a fio da espada, e tomaram posse da cidade e foram morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram a cidade que havia pedido, Timna Será, na região montanhosa de Efraim. Josué edificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro,
Assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa refugiar para lá algum homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Dessas cidades serão para vocês lugar de refúgio contra o vingador de sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles levarão para dentro da cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue perseguir, não lhes entregarão nas mãos do homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugia. Assim designaram solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém nas regiões montanhosas de Efraim e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, do outro lado do Jordão, nas aldeias de Jericó. Para leste designaram Bezer, no deserto do planalto da tribo de Ruben, Remote, em Gilgal, da tribo de Gade, em Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem refugiar todos aqueles que por engano matassem uma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Josué capítulo 21. São os chefes das famílias dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fosse dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. Os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para a família dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades da meia tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os filhos de Coate receberam por sorte 10 cidades da família de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés, de Abizan, dos filhos de Merari, e receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 11 cidades das tribos de Ruben, Gad e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e aos seus redores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Dos filhos das tribos dos filhos de Judá, dos filhos de Simeão, dos filhos de Israel, deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, da região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram Caleb, filho de Jefoné, com as suas propriedades. Assim, aos filhos de Arão, os sacerdotes deram Hebron, a cidade de refúgio do homicídio, com os seus arredores, Libna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Judá com os seus arredores, Bet-Semes com os seus arredores, todas 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gabá com seus arredores, Anatote com seus arredores, Almon com seus arredores, todas 4 cidades.
O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras cidades que os levitas de Coate receberam, as cidades, as suas sortes, da tribo de Efraim, deram a Siquém, cidade de refúgio, a homicida, com seus arredores, a região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quebiszaim com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, ao todo 4 cidades. A tribo de Dan deram Efec com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Bet-Rimon com seus arredores. A todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores, Gat-Rimon com seus arredores, a todas 2 cidades, no total 10 cidades com seus arredores. Para as famílias dos demais filhos de Coate, dos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golá, a cidade de refúgio para o homicida com os seus arredores, e Beterá com seus arredores. Ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quezion com seus arredores, Deberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, Enganim com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores, Reob com seus arredores, e todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram a Galileia com seus Quedes, cidades de refúgio, aos homicidas com seus arredores, Ramot-Dor com seus arredores, Cartã com seus arredores, ao todo cidades. Total de cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram a tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores, Naalau com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer a seus arredores, Jazã com seus arredores, Kedemote com seus arredores, Metaft com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os homicidas, o homicida com os seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores, todas 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que restaram das famílias dos levitas 12 cidades. Do total das cidades dos levitas, da meia herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Eram assim todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra, sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou. Todas as boas palavras do Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim e tudo o que lhe ordenei. Durante todo esse tempo até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos seus irmãos e irmãos de vocês. Como lhes havia prometido, voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor. Lhes ordenou que vocês amem o Senhor, seu Deus,
e andem em todos os seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, e sejam fiéis e a ele e o sirvam de todo o coração, de toda a sua alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança de Bazã, meia tribo de Manassés, porém a outra metade, a tribo de Josué, deu a herança entre os seus irmãos deste lado do Jordão para o oeste. Josué ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e disse: voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro, muitas roupas, repartam com seus irmãos despojos que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés voltaram e retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gibeá, além da terra da sua propriedade, que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram na região próxima do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, e eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, como eles foram os chefes da meia tribo de Israel, sendo cada um deles chefes da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. E eles dirigiram-se à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés. Eles falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para que rebelem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã ficará irado com toda a congregação de Israel, e a terra que vocês receberam por herança é imunda. Passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor. Tomem posse entre nós, porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar, que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Será, infidelidade, que nos diz respeito a coisas condenadas, e não veio sobre a congregação, não veio ira sobre a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos da meia sede de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje, se edifiquemos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto de oferta de cereais, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, os filhos de Ruben, os filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com nós. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos no temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que nós e vocês e entre nossas gerações depois de nós nos sirvam de testemunho
e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, nossos sacrifícios, as nossas ofertas pacíficas, também para no futuro os filhos de vocês não digam, nossos filhos, vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso, dissemos, se no futuro disserem algo assim, nós, os nossos descendentes, responderão, vejam o modelo do altar do Senhor que nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, ofertas de cereais e sacrifícios, altar para não o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, o chefe da congregação, e os cabeças dos grupos da família de Israel estavam com eles, ouvindo as palavras, disseram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, deram-lhe por satisfeitos, e Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor, assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram para a Gileade, para a terra de Canaã. Os filhos de Israel, eles deram relatório de tudo, com as respostas. Os filhos de Israel deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir à guerra contra eles, para destruírem a terra que havia habitado. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho que entre nós, de que Deus, que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Muito tempo havia passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso em todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era idoso. Ele chamou todo Israel, seus anciãos, os seus chefes, os seus juízos e os oficiais, e disseram, já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com toda essa nação por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio reparti entre vocês, e vocês as nações repartiram juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o grande mar, até o mar grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, se afastará por expulsar da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, para que não se misture com essas nações que restaram entre vocês. Não faça menção dos nomes de seus deuses, nem jure por eles, nem sirvam, nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações até o dia de hoje. Ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, se unirem a eles por meio de casamento e se misturarem com elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, açoite nas costas, espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Se vocês sabem de todo o coração que toda a alma
que nem uma só promessa falhou. Todas as boas palavras do Senhor, seu Deus, lhes falou, todas cumpriram, nenhuma delas falhou, assim como se cumprem todas essas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Assim o Senhor também fará cumprir contra vocês todas as ameaças, até que os destrua sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se voltar a violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem e irem, a ira do Senhor acenderá sobre vocês e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos da cidade de Israel, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais. A eles apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente o pai de vocês, incluído Terá, pai de Abraão, de Naor, viam em outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque dei a Jacó e Esaú. Jacó dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão, castiguei o Egito com o que fiz ali. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com os carros de guerra, veleiros, até o mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram ao Senhor, pois escuridão entre vocês e os cobriu. Vocês viram como seus próprios olhos que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe para a terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutavam contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles. Eu o destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Peor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão. Ele teve de abençoar vocês, e assim eu livrei-vos das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também aos amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês e os expulsei diante de vocês, bem como os reis dos amorreus, e como foram as espadas, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, a cidade que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nas cidades e comem das vinhas e oliveiras que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, seus deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, cuja a terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, a quem ele fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio das quais passaram.
Passamos, o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará as transgressões e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e você fará mal, os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos, que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor Deus. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra que nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras do Senhor, nos tem dito, portanto será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José e os filhos de Israel trouxeram do Egito foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo de Jacó havia comprado dos filhos de Amon, pai de Siquém, 100 peças de prata, por o que veio a ser herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, o sacerdote, e sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho. Ele tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Muito bem, glória a Deus por mais esta leitura da palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o clamor, a adoração de todo o teu povo. Ensina-nos os teus preceitos a cada momento, que nós possamos praticar a tua palavra. Amém. Deus te abençoe de maneira poderosa e especial.